Gabriel, tudo bom? Gabriel, tudo bem? Opa, beleza. Caiu tudo aqui, rapaz. Agora que eu vi que não estava compartilhando a tela, caiu a. Enfim, ainda bem que eu percebi aqui. Então, olha só, voltando ao nosso slide, tá? Você me acompanhou aqui até qual ponto aqui? Eu acho que você tem que voltar um pouco mais. Você não tinha começado esses slides ainda. Ah, não? Tá. Então, peraí só um minuto, tá? Bom, Arduino você já mexeu, né, Gabriel? Já, mas não fiz, não fisicamente, né? Só estudei por alto. Então, peraí só um minutinho, tá? Beleza. Bom, então, Gabriel, o que acontece? Quando eu estava na graduação em Delphi, eu fiz um trabalho, né? Eu nunca mexi muito com o Arduino, não, mexi pouco, tá? Na época, o que acontece? Eu montei lá um medidor de energia e lá a gente eu montei tudo baseado em PIC, tá? Então, o PIC você já mexeu alguma coisa, não? Já montou a placa com PIC? Não, a gente está estudando agora esses sistemas embutidos, ele de forma remota, né? A gente está só fazendo simulação. O Alan que está dando isso para você. Não, é o Eduardo Luz. Ah, Eduardo, tá certo. Então ele está dando a verdade, beleza. Conhecer. O que acontece? Lá ele vai explicar para você, ó, esse chip aqui é um PIC, tá vendo? Dentro desse chip, o que tem? Ele tem vários módulos, né? Aí, uma das principais módulos dele aqui, ó, ele tem um conversor AD dentro dele, com o número de bits que você pode fazer isso aqui é da microchip, tá? Aí ele tem lá o módulo AD, aqui ele tem um módulo, por exemplo, cada coisa que você for precisando, você vai pesquisar nesse modelo para ver se ele tem o que você precisa. Uma das coisas que é o divisor de águas com o que a gente está fazendo hoje em dia com a internet das coisas, é você ter a integração com rede. Então, por exemplo, o Arduino hoje ele tem uma placa. Isso aqui, por exemplo, ó, eu peguei uma placa, o Arduino, esse camarada aqui, ele é compatível, ele tem uma extensão, que aí o que eu faço? Aqui, ó, ele tem uma placa aqui, em cima dele, ó, que eu conecto, esse de baixo não é Arduino, tá? Isso aqui é uma placa STM. Essa placa STM, o que acontece? Aqui tem um conector, um RJ45, tá vendo? Então, ela é uma placa que tem mais memória, ela tem mais poder de processamento, ela é mais robusta, tá certo? Bom, aí tem outras placas, né? Eu trabalhei, por exemplo, lá na UFMG, comecei a pesquisar muito sobre a linha Texas. A Texas é uma fabricante de sistema embarcado, tá? Só que é o seguinte,
Aqui, ó, os módulos Ethernet. Isso aqui serve no Arduino. Isso aqui serve nessa placa STM que eu estou te mostrando, ó. Tá vendo? Ela é a conexão, a extensão para você colocar o RJ45, que não vem. O próprio Arduino tem uns exemplos nele, já prontos. Os exemplos que você roda e que você configura IP dele, ele configura. Porque o grande lance é o seguinte: se você tem um programa rodando aqui dentro, se ele está conectado na internet, no servidor, você pode ler a informação e mandar de um lado para o outro. Aí é um salto muito grande para os sistemas embarcados. Aí, com a internet das coisas, você faz muita coisa, tá certo? Só que aí vem um porém, né? No geral, esses hardware, o Arduino, o PIC, né? Eles têm um poder de processamento mais baixo. Então, vou mostrar para você que é uma placa da Texas, ó. Essa placa aqui é um módulo da Texas. Na verdade, eu comprei esses módulos, né, lá no meu projeto da UFMG, baseado nos datasheets, no que ela fazia. Só que, no geral, ela tem dois RJ45, ela faz o papel de uma rede, de um concentrador, né? Só que eu me decepcionei muito mexendo com a Texas, tá? No geral, não tem muita base, assim, como é que eu posso dizer? É uma arquitetura mais cara, então não tem muita gente, tem muita gente mexendo, mas funcionários da Texas, tá? Aí lá na UFMG a gente tem umas equipes trabalhando com a STM, com a ST, tá? A ST é essa ST.com. Aí eu mudei a minha arquitetura de trabalho para os meus sistemas embarcados. Fui para esse mundo aí que é ST, ó. Eu vou mostrar um negócio para você aqui, ó. Essa placa aqui, ó. Então, você tem que olhar com calma, né? Por exemplo, quando eu comprei a primeira placa da ST lá em meados de 2015, olha só que interessante, eu comprei uma placa, vi a foto da placa, tá? Só que na hora que eu bati o olho na foto da placa, tinha lá o RJ45, que teoricamente você plugaria na placa e aí você teria conexão com a rede e o suporte à rede. Mas olha o que tem nessa placa aqui. No lugar do RJ45 tem um buraco, tá vendo? Porque quando eu comprei as placas que eu fui selecionar, eles estavam começando a colocar o RJ45. Essa placa que eu comprei aqui, por exemplo, ela não tem o suporte. Aí, o ano passado, eu tive que comprar mais de uns 3, 4, 5 modelos diferentes. Então, essa aqui, por exemplo, ó, essa aqui tem o RJ45 aqui, tá certo? E, além disso, ela tem as configurações que eu preciso, que são conversores AD paralelos, por exemplo, essa aqui chama Núcleo 767ZI. Então, quando eu for aqui para o mundo 7 aqui, ó, produtos. Aí eu venho aqui em produtos, ele tem um mundo todo aqui para o tipo de aplicação. Ó. IoT, né? Solução, tem tudo aqui, tá certo? Mas ele tem um local aqui que ele mostra para você os kits, né? Os kits essa aqui, por exemplo, ó, núcleo, e essa vantagem desse F767, sei. Então, ó, essa placa aí, ele abre vários, olha lá, as placas aí, ó. Aí ele abre direto no site da ST, ó. Aí ele vai te falar o que essa placa tem, ó. É uma placa com 144 pinos, tá? E aí ele vai falar, vai dar uma visão geral da placa lá. Esse aqui que é o ponto importante para nós, ó. Essa conexão RJ45 aqui, que é a integração com o mundo, vamos pensar assim, tá? Então ele vai te falar várias coisas aí a respeito dessa placa. Sobre esse ponto que eu estou falando sobre conversão AD, esse aqui é o ponto aqui que eu já vou direto na placa, ó. Ela tem um kit que já tem um conjunto de LEDs, né? Ela já tem as bibliotecas dela para conexão com rede, e ela tem um negócio chamado, que é o AD, que são os ADs paralelos. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Todas as características da placa, ó. Então, ó, vamos ver se eu
Tem que abrir o datasheet dela, tá? Aqui, ó, o datasheet. Então, essa placa, quando eu pegar aqui, ó, ela tem três ADCs. Eu não sei se eu peguei a placa errada. Eu tenho várias aqui, tá certo? Então, o que interessa para a gente? Então, deixa eu só mostrar um pouco aqui para vocês aqui da característica dela. Essa placa, então, é a placa STM32, microcontrolador, tem três... Na própria placa tem três LEDzinhos que você pode acender ou apagar, né? Por exemplo, lá o pessoal ensina para vocês usar aqueles chips, que muitas vezes você tem que acoplar o LED, ou já tem um LED na própria placa, tá? Aqui ele tem um botão de reset e dois botões que você pode pré-configurar e programar, tá? Bom, ele tem aqui as conexões, os tipos de programa que você pode rodar, mas o importante para nós é esse aqui, pessoal. A placa já tem ela já é compatível com a Ethernet, tá? E mais especificamente sobre o que a gente vai ver hoje, ela tem um conversor AD aqui de 2 bits, e dentro dela, ela tem 3 módulos ADC. O que esse módulo ADC permite? Ela não tem um só, ela tem 3. Então, ela permite que você faça o que a gente chama de simultane sample, né? É a amostragem simultânea, tá certo? Então, isso é muito importante, tá? E aqui tem nas opções, né, que você pode comprar as placas, o ecossistema aqui na ST, tá? Os kits, olha lá, você tem aí vários tipos de hardware para diferentes tipos de necessidade, tá? Então, olha lá, tem aqui, ó, a placa núcleo com 64 pinos, a placa núcleo com 144, placa núcleo com 32 bits, tá certo? E aqui, de acordo com a visão que você vai ter aqui né, ela tem esse Product Selector, você vai filtrando, né, que tipo de ADC que você precisa, por exemplo, que tipo, se tem internet ou não, se tem Ethernet, suporte, tá certo? A quantidade de pinos, né, ADCs que você pode ter, tá? Então, essa seleção, hoje nós temos mais, por exemplo, em 2015 eu comecei meu doutorado, 2016, desculpe, 2017. Então, se eu soubesse, já tivesse uma placa dessa na minha mão, isso teria facilitado muito a minha vida. Porque eu fiquei pesquisando em cima de Texas durante muito tempo, e depois eu descobri que a Texas era pobre em suporte à rede, pelo menos na ocasião, tá? Então, eu resolvi mudar o meu projeto para essas placas STM aqui. São mais baratas e tem mais suporte aí ao que eu preciso, tá certo? Então, o nosso módulo, mais para frente eu volto aqui nas placas, é muito importante, tá? O Alan, ele dá um curso que chama Programação de Microcontroladores, que é uma continuação. O Eduardo Luiz lá, ele vai dar um geralzão, né, da parte de programação de microcontroladores. Temos, né? E o Alan, ele tem uma disciplina eletiva, eu não sei se ele está oferecendo essa disciplina esse semestre, mas ela chama Programação para Microcontroladores com foco na automação, tá? Nessa disciplina dele, eu fiz a disciplina e fiz meu medidor de energia na disciplina, tá certo? E esse medidor de energia, depois, eu levei ele para o UFMG, é o que eu trabalho atualmente, né? Evoluir o equipamento para o que eu faço atualmente, que é a parte de medição de energia, medição de qualidade da energia, tá certo? Então, o que ele está falando aqui, né? Quantidade digital versus quantidade analógica, né? Quantidade digital, amostrada, né? Quando você faz a amostragem, faz uma conversão AD, o que sai lá na saída da placa D, você pode fazer uma analogia com conjunto de números inteiros e conjunto de números reais, tá? Então, um valor digital, né, vai sair um valor numérico, tá certo? A quantidade analógica, né, se você tiver um gráfico analógico, entre 2 pontos, você ainda vai ter um número infinito de pontos, tá certo?
Então, podemos fazer uma analogia entre os números reais e o conjunto de números inteiros, como eu falei, tá? Aí tudo vai depender aí nesse ponto aqui, que eu acho que vai... Então, o transdutor e o sensor, é o que você precisa para ler a sua variável física e converter isso para um valor numérico, né? Um valor digital, tá certo? Aí você tem aqui o transdutor que vai fazer esse papel, o sensor. O ADC vai pegar esse valor e fazer a conversão dele para a conversão analógica para digital. Aqui tem um detalhe interessante, que dependendo da frequência do seu sinal, você vai precisar colocar um filtro passa baixa para eliminar os ruídos de alta frequência, né? Que não te interessam, tá certo? Aqui você tem o sistema digital, ele que vai fazer o processamento, né? Para exibir a informação ou no mostrador, tá? Quando você não tem esse DAC aqui, pessoal, se você só está pegando a informação e mostrando no computador, tem um termo que a gente chama que é soft on the loop. Isso está ligado no computador, tá? Soft on the loop. Mas, quando você tem um DAC, né, um atuador, você manda a informação para o atuador para acelerar o motor, por exemplo. E aí você vai aumentar a corrente ou a outra maneira que você tem para controlar a velocidade do motor, você vai ter esse atuador aqui, tá? O DAC, ele faz o papel contrário do ADC, né? Ele vai pegar o valor da entrada digital e converter isso num sinal analógico para você jogar aí para dentro do seu atuador, tá certo? O atuador pode ser uma válvula, pode ser um motor, pode ser uma série né? Aí você tem ali o seu processo na sua planta, tá? Bom, aí quando eu vou chamar a atenção, como eu falei, tem coisas aqui que vocês já ouviram em alguma disciplina, mas aí eu vou parar e falar sobre quando a gente precisa ter atenção aqui para o que a gente está vendo, tá? Então, ó, conversão digital para analógica, né? É mais fácil a gente entender a conversão digital para analógica primeiro, para depois voltar na analógica para digital, tá? Então, o que ele está dizendo, ó, muitos métodos de conversão AD utilizam o processo de conversão DA, em que um valor representado em código digital é convertido em uma tensão corrente proporcional ao valor digital. O que acontece aqui, pessoal? Esse conversor DA, eu tenho 4 bits de entrada. Ele tem 4 entradas aqui, ó, tá? Cada entrada dessa eu posso colocar um nível 0 ou 1, tá? Cada entrada dessa. Então, se eu tenho 4 elevado a 2, que seria, né? 4 elevado a 2 dá 2, desculpa. 2, né? 2 elevado a 4. Então, ele está me dizendo que a minha referência aqui, ó, essa saída aqui, eu quero que ela seja uma saída, né, um valor que vai ser proporcional a esses códigos aqui, que vai dar um... Então, olha lá, chave A, entrada B, entrada C, entrada D. Se eu colocar essa codificação, todas as codificações binárias possíveis, eu coloquei 01, 01, 01, 01, no B, 0011, 0011, na letra C, 0000111, né? Fiz todas as combinações possíveis. E aqui eu quero o nível de tensão que eu posso ter nessa saída, que é a saída analógica, tá? Então, essa saída do DAC aqui, né? Ela não é tecnicamente uma quantidade analógica, porque pode assumir apenas valores específicos, né? Então, aqui ele vai colocar ou 0 volt, ou 1 volt, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, tá? Então, tem um conceito importante para nós, que é o seguinte: para cada número de entrada, a tensão de saída do DA, ele é um valor único, tá? Essa saída analógica, então, o valor analógico vai ser o quê? O valor desse número digital multiplicado por um K, tá? Esse K a gente chama de fator de proporcionalidade. É a resolução da placa também. A gente pode chamar de resolução, fator de proporcionalidade, tá? E ele é constante para um dado DAC ligado a uma tensão de referência fixa. Então, você tem uma saída analógica, né? A quantidade de possíveis valores de saída pode ser aumentada, né? E a diferença entre os valores sucessivos diminuindo, aumentando o número de bits da placa, tá certo? Quanto mais bits você tiver na sua placa, por exemplo, eu tenho essas placas minhas aqui, eu posso jogar na entrada do conversor AD
de 0 a 3,3 volts. 0,3,3. Então, de 0 a 3,3 volts, eu não posso nem colocar 3,3 volts o sinal no máximo, senão ele vai saturar. Então, vamos imaginar que seja, eu vou usar um range de 0 a 3 volts. 0 a 3. Então, eu vou centrar esse sinal em 1,5 e vou regular ele para variar de 1,4 volts para cima, ou 1,3, ou em 1,4 para baixo. De modo que ele nem fique em zero e nem atinja os 3 volts superiores, tá? Bom, então essa conversão digital para analógica aí, né? Cada entrada digital contribui com um valor diferente para a saída analógica. Então, o que ele está dizendo, né? Que se a placa tem 4 bits, 2 elevado a 4 dá 16. Tá? 2 elevado a 4 dá 16. Então, uma placa, teoricamente, 4 bits seria uma placa muito pobre, muito ruim. Mas uma placa de 8 bits, 2 elevado a 8, dá 256. Tá? Agora, uma placa que é mais comum no mercado, que é de 10 bits, 2 elevado a 10 dá 1024. Né? Ou de 12, essas placas que eu estou mostrando para vocês, pessoal, todas têm 12 bits. 2 elevado a 12 dá 4096. Então, o que é a resolução? A resolução está associada a isso aí, ó. Conversão digital para analógica, né? A resolução de um conversor DA é definida com a menor alteração que pode ocorrer na saída analógica como resultado de uma mudança na saída digital. Resolução é o mesmo que fator de proporcionalidade. Então, eu estou querendo aqui de 0 a 16 volts, aliás, um range de 16. Como ele começa com 0, ele vai de 0 a 15 volts, tá? Então, como a minha placa tem 4 bits, 2 elevado a 4 dá 16. Eu consigo fazer 16 degraus aqui, ó. Cada degrau desse aqui tem 1 volt. A resolução da placa, então, é 1. A resolução, na verdade, é o tamanho do degrau. 1 volt, tá? Olha só que interessante. Qual que seria a resolução, né? Eu quero entrar com um sinal de 3 volts numa placa de 12, uma placa de 10 bits. Então, 3 volts dividido por 2 elevado a 10. Menos 1, porque eu vou representar o zero. Então, esse valor aí, ó, a resolução seria 2,9 milivolts. A altura desse degrau aí seria 2,9 milivolts. Tá? Então, quer dizer que a sua sensibilidade da placa está próximo de 2,9 mili. Menor que isso, não vai sensibilizar a placa. Tá certo? E se for 12 bits para 3 volts, 3 dividido por 2 elevado a 12, menos 1. Esse menos 1 aí, na verdade, é assim, né? 7, olha só, já baixou para 0,7 milivolts. 0,7 milivolts, pessoal. Aliás, deixa eu olhar aqui, peraí. Isso, baixou para 0,7 milivolts, tá? Então, a sensibilidade da placa, ou resolução, né? Ou também uma outra, aquele fator de proporcionalidade, tudo é a mesma coisa. É o tamanhozinho desse degrau aqui, ó. Tá? No geral, quando a gente está trabalhando aí na automação com esse software, com esses hardware esses mais antigos, nós estamos trabalhando com hardware de 8 bits. 8 bits. Então, 2 elevado a 8 dá 256. Então, uma resolução pobre. Tá? Bom, aí tem alguns DACs, né? Podem produzir tensões negativas, tá? Você pode trabalhar aí com um range negativo dele, tá? Aí precisa configurar no hardware. Mas como a gente está trabalhando aqui com conversão, no caso aqui, né? Eu nunca mexi com isso, gerando essa tensão negativa, não, tá? Eu trabalhei sempre com positivo. Então, pessoal, aqui vem um conceito importante para nós, que é o seguinte, ó. Um DAC simples usando um amplificador operacional na configuração amplificador somador com resistores com ponderação. Olha só que interessante aqui. Como é que esse DAC aqui funciona? Eu tenho aqui, ó, esses resistores. Eu
tenho um resistor aqui de 1 kΩ. Eu tenho aqui um resistor de 8, de 4, de 2 e de 1, tá? O que ele está me dizendo aqui, que o A, o B, C e o D, tá? Eu vou aplicar nessa entrada um valor que vai ser 0 ou 5 volts. No A, no B, no C ou D, tá? Então, quando todo mundo ali for 0, ele sabe que a saída aqui vai ser 0 volts, tá? Agora, quando ele ligar apenas, aplicar 5 volts aqui, apenas a entrada A, então observe o seguinte, eu apliquei 5 volts aqui, as demais são todas com 0. 5 volts aqui na entrada A, tá? Esse amplificador operacional aqui, o ganho dele é o resistor de 1K, tá? Dividido por 8K, vezes a tensão de entrada. Então, se eu pegar 1.000 dividido por 8.000, tá? Vezes 5, esse valor vai dar 0,625. Deixa eu só olhar se no WhatsApp aí tá a turma chamando, não. Bom, então vai dar 0,625. Como ele aplicou na entrada inversora, vai aparecer esse sinal negativo aqui, ó, menos 0,625. Tá certo? Bom, se ele fizer para a entrada B com 5 volts e a entrada A com 0, aí é só fazer as contas usando o mesmo raciocínio. Vai aparecer 1,250 volts negativo. Se ele ligar o A e o B, isso aqui vai ser o valor 1.000 dividido por 4 vezes 5, mais 1.000 dividido por 8.000 vezes 5, que vai dar esse 1,875. E assim por diante. Então, esse circuito aqui, ele é um circuito que vai produzir esses valores aqui de saída para cada codificação dessa que você jogar na entrada, tá? Então, ele está mostrando aí como que seria uma codificação possível digital para analógico. Só que aqui a minha resolução, ela está dando uma resolução, ó, de 625 milivolts, tá? Então, você não vai conseguir medir valores menores do que 625 milivolts. A resolução aqui de saída, então. Bom, então, você consegue comprar alguns DACs, né, em series e módulos, né? E aí, na hora de você olhar aí esses módulos, o que você vai observar? A resolução, que é o K, a precisão, o erro de offset, que eu vou explicar daqui a pouco, e o tempo de estabilização, que são algumas coisas que você vai colocar. E como eu falei aquela hora, pessoal, vocês vão olhar se a conversão é feita de forma simultânea. É um ponto muito importante. Quando eu fiz aí sair da automação, não estava muito preocupado com isso, não. Ó, ADCs e DACs simultâneos. Conversão simultâneas. Simultâneos que eu estou dizendo aí, né? Quer dizer que você tem 3 sinais de tensão, ou 3 sinal vindo lá do robô, por exemplo. Você quer que a conversão seja simultânea. Esse conceito aí se chama simultaneous sample. Então, simultaneous sample. Olha lá, isso aqui no simultaneous sample. Então, você tem que olhar se o conversor AD te dá esse suporte. Tá vendo lá? Simultaneous sample já é um negócio que não é tão fácil de você encontrar. Tá? Simultaneous sample. Aquele hardware que eu mostrei para vocês, da ST, ele faz simultaneous samples. STM. Então, olha lá. Ele vai fazer o... Então, olha lá. Eu tenho uns artigos aqui, tá? Isso aqui depois eu mando para vocês, falando só sobre conversão AD. Boas práticas, tá? Aí vai te falar o que você tem que olhar, né? Com foco nessa STM. Deixa eu ver se é esse documento aqui. É isso aqui mesmo, ó.
É isso aqui mesmo, olha lá. Os modos, né? É um documento aí da STM, ó, falando o que você tem que... Olha lá, canal simples, multicanal. Ele vai te explicar aí o que é esse termo, né? O que é importante você observar nisso aí, tá? Porque na aplicação simples, a gente não vai precisar disso aí. Mas, aqui ele está mostrando, né, toda a parte de... Aqui que é o ponto... Tá me ouvindo aí, ô Gabriel? Sim, sim, tô te ouvindo. Aqui, ô Gabriel, essa figura aqui, tá vendo? A DC1 e a DC2, o que ele está dizendo é que na hora da amostragem aqui, ó, tá? Você tem que observar no hardware se ele consegue fazer essas duas linhas aqui em paralelo, tá vendo? Olha lá, simultaneous mode, tá certo? Ele tem que conseguir fazer isso, porque senão, dependendo da sua aplicação, se ela for um requisito e ele não fizer, isso aí vai dar um prejuízo, tá certo? Eu mesmo, como eu falei, os hardware que eu comprei lá da Texas, eles falavam que fazia um monte de coisa. Depois, quando eu fui começar a testar isso aí, começou a dar problema, tá? Então, ele vai, olha lá, ele dá um exemplo aí de conversão AD, exemplo de aplicação, tá? Então, esse hardware esses documentos, né, são documentos bem interessantes aí de vocês darem uma... Talvez no ponto que vocês estão mexendo hoje, talvez isso não seja tão importante, mas tem que ficar atento a isso aí, tá certo? Então, esse documento aí, depois eu vou mandar um documento para vocês de referência, quando a gente estiver falando sobre... Tá? Bom, então, seguindo aqui Então, olha lá, um exemplo de um circuito integrado que tem um DAC integrado nele, olha lá, o AD7524. Ele é um conversor DA de 8 bits, ou seja, ele tem uma entrada de 8 bits e gera um sinal analógico proporcional à entrada, tá? Quando qualquer entrada de controle se torna alto, os dados da entrada digital são travados e o de saída analógica permanecem no nível correspondente aos dados digitais. Aí tem aquele esquema lá de sample and hold, né? Daqui a pouquinho eu vou explicar. Então, esse DAC é um camarada, é isso aí, dentro dele tem um módulo dessa forma aí, tá? Ele é de 8 bits de entrada, e na medida que você vai jogando a tensão de entrada nele, ele tem um range até maior. Aí ele vai te gerar uma saída que é de menos 10 a 10 volts, tá? Quando ele está falando aqui que é bipolar, tá? É porque a alimentação dele aqui, você tem que jogar uma fonte simétrica em cima dele. O que é a fonte simétrica, né? Você vai jogar lá mais 12 numa entrada dele e menos 12 na outra, tá? Dentro desse operacional aí. Bom, aí no DAC você pode usar aqui para controle de velocidade de motores, né? Ajustar a temperatura de um forno, reconstruir um sinal analógico depois de convertido para digital e assim por diante, tá? Bom, e a conversão analógica para digital? É o contrário, você tem o sinal analógico lá e quer a representação em bits desse sinal. Primeiro detalhe que você tem que observar é o seguinte: quando ele fala assim, margem dinâmica de um sinal, o que é a margem dinâmica de um sinal? Bom, se eu tenho no meu módulo dizendo que nessa entrada AD dele, ele pode ir de 0 a 3,3 volts, imagina, de 0 a 3,3, tá? Então, a primeira dúvida que surge na cabeça da gente é assim, como é que eu vou condicionar um sinal para jogar de 0,3 a 0 a 3,3? Primeiro, eu vou dividir esse 3,3 por 2. Se eu jogar 3,3, vamos descontar, vamos arredondar ele para 3,2. 3,2 dividido por 2 dá 1,6. 1,6 volts, tá? Então, eu vou centrar o sinal em 1,6 volts. Bom, eu não vou deixar o sinal nem saturar para mais nem para menos. Então, eu poderia colocar aqui 1,6, variando até 2,9, né? Que seria mais 1,3, e 1,6 menos 1,3, que ele estaria dentro de uma janela de 0,3 a 3 volts aproximadamente. Vou condicionar o sinal para ele variar dentro dessa janela, tá certo?
Então, ó, um conversor analógico digital recebe uma tensão da entrada analógica, né? E após um período, ele produz uma saída digital. Vários tipos de ADCs utilizam um DAC como parte dos seus circuitos, né? O amplificador operacional comparador tem duas entradas analógicas e uma saída digital, que muda de estado dependendo da maior entrada analógica. O que ele está dizendo aqui, pessoal? O comparador, o circuito operacional na configuração comparador, eu coloquei a minha mesa digital aqui mais para frente, só um minutinho. Ô, Gabriel, quando eu falo assim para você, assim, o circuito comparador, você consegue... Só um minutinho, deixa eu pegar meu... Hoje está tudo bagunçado aqui. Cara. Quando eu falo para você um circuito comparador, você consegue imaginar de cabeça como é que ele funciona? Baseado em operacional? Você consegue, de cabeça, imaginar assim, não, o circuito comparador, ele funciona dessa maneira. Você consegue imaginar aí visualizar aí graficamente? Desculpa, minha internet estava caindo aqui. Não, tudo bem. Mas quando eu falo de circuito operacional, comparador, você consegue, assim, sem estalar no dedo, saber como é que ele funciona? Não saberia, não. Teria que Tá, pesquisar. tá, é normal, tá? Mas na medida que a gente vai mexendo com ele, o comparador ele é uma configuração mais simples do operacional. Eu tenho a tensão A e a tensão B. E eu tenho uma alimentação aqui, ó. Aqui é a alimentação dele, tá? Vou chamar aqui de VCC. Ok. Quando ele chama comparador, porque ele compara a entrada A com a B. Quando a entrada A é maior que a B, independente do valor lá, ele joga um sinal alto. E essa amplitude desse sinal alto é de acordo com o VCC que você colocou ali. Ó. Tá certo? VCC. Quando aqui é VA é maior que VB. Quando o B é maior que o A, ele grampeia para um valor contrário. Ele joga o valor contrário. Aí vai depender do que você jogou aqui no menos VCC. Ó. Então aqui, ó, o VB é menor que o VA, é maior que o VA. Por isso que ele fala comparador. É quem é maior que quem. Ele vai ser sempre uma saída digital. Quando o A for maior que o B, ele joga o valor alto. Quando o B for maior que o A, ele joga o outro valor contrário aqui para você. Se esse VCC seu aqui, você jogar ele no terra, ele vai jogar com nível 0. Ok? E aí, nessas configurações, toda vez que você tiver essa dúvida do seu projeto de final de curso, você vai lá no livro do Bollestar, que ele tem um capítulo lá que fala só sobre operacional e te mostrando os tipos de circuito. Assim como o operacional, quando ele está numa configuração de amplificador inversor. Aí tem dois resistores aqui, ó. Esse aqui é o mais simples de você lembrar. Ó. Você aplica um sinal aqui, ó. Aí tem um resistor de realimentação aqui, R2 e R1. Você aplica um sinal aqui, V1, V2, V1 e V2. O sinal V2 aqui, ó, é igual
a menos, se você aplicar aqui, R2, que é esse resistor aqui, sobre esse, sobre R1, que multiplica essa entrada V1 aqui. Então, essa configuração aqui desse operacional é a configuração aqui, é comparador, o comparador aqui, ó, e a de baixo é um amplificador inversor. Ele inverte a fase. O sinal que entrar aqui fica de cabeça para baixo, por causa desse menos aqui. Por causa da característica de funcionamento do circuito. Tá certo? Bom, então voltando lá no nosso... Então, o que ele está dizendo... Então, aqui, ó, um conversor analógico digital recebe uma tensão analógica, né? Após um período aí, ele converte uma sequência binária, tá? O amplificador operacional comparador tem duas entradas analógicas e uma saída digital, que muda de estado dependendo de qual é a maior, tá? Variações diferem na forma como a seção de controle modifica continuamente no registrador. Bom, então, aqui eu vou explicar a forma mais simples de um conversor, de um ADC. Como é que ele funciona? Como é que ele funciona aqui, ó? Eu tenho um comparador aqui, VA. Eu tenho um sinal aqui que é um analógico, tá? Onde eu estou aplicando o nível de tensão aqui. Bom, o que acontece? Eu tenho uma unidade de controle. Como é que essa unidade de controle aqui funciona? Quando eu falo assim, ó, inicia a conversão, começa a conversão, ele tem um clock aqui, ó, o clock dele vai alto, baixo, alto, baixo. Ele tem uma velocidade do clock. Tá certo? Na hora que você diz para ele para começar a conversão, esse registrador dele aqui está tudo zerado. Está tudo com zero. Tá? Só que isso aqui é um conversor DA, digital para analógico. Aqui esse registrador está zero. Aí ele começa a contar. 1, 2, 3, 4. A entrada dele é digital. E a saída dele é uma tensão analógica, que eu chamei aqui de VAX. Tá certo? Esse VAX, então, ele vai aumentando. Tá? Vai aumentando. Quando essa tensão A aqui, esse VAX, passou, né, e ficou maior que o VA, ele vai inverter a saída desse comparador. Esse comparador vai passar de 1 para 0. Na hora que esse comparador passar de 1 para 0, ele vai gerar esse fim da conversão aqui, ó. Aí ele sabe que o valor que está aqui é analógico, tá? Ele quer converter isso aqui, ó, a entrada analógica para digital, tá certo? Na hora que der esse start aqui de 1 para 0, ele sabe que o valor que está aqui dentro desse registrador é o valor em binário, é o valor convertido em analógica para digital. Mas veja bem, qual que é a complicação da conversão analógica para digital? São essas caixinhas, ó. Né? Até ele gerar esse circuito todo aqui, isso aqui tem um tempo, leva um tempo. Olha lá, iniciou a contagem, iniciou a conversão AD. Aí ele vai fazendo esse ciclo aí, ó. O comparador tem duas entradas analógicas, né, e uma saída digital, que alterna de estado, dependendo de qual entrada analógica é maior. Assumindo que o VA é um valor maior que 0, está vindo nesse VAX aqui um valor igual a 0, porque inicialmente esse registrador está tudo 0. Tá? Ele começa a contar. Ele conta 1, 2, 3. E esse 1, 2, 3, ele vai fazer a conversão para analógica. Então, ou seja, essa tensão de referência aqui vai começar a aumentar numa velocidade muito grande. Quando essa tensão VAX for maior que o VA, ele dispara esse fim da conversão. E o valor que está dentro do registrador, o registrador nada mais é do que células de memória. Então, o valor numérico binário que está lá dentro, tá, vai ter, então, o valor convertido, então, para binário. Bom, as operações básicas aí. O pulso de start, para começar, toda vez que você vai fazer uma aplicação, você tem que falar para o conversor AD para iniciar a conversão, tá? Há uma taxa determinada pelo relógio, então todo kit
vai ter lá a velocidade do conversor AD, né? A taxa do conversor AD, essa plaquinha que eu mostrei para vocês aqui é 10 MHz. Só que 10 MHz, pessoal, para conversor AD é muito alto. Então, todo fabricante não recomenda que você trabalhe com uma taxa máxima do conversor AD, sempre próximo da metade. Tá? O número binário do registro é convertido para notação analógica, pelo DAC. O comparador, né, compara VAX com a entrada analógica. Enquanto VAX for menor que VA, a saída do comparador permanece em nível alto. Quando esse valor muda, né, de acordo com o limiar de tensão, threshold, que ele chamou de tensão, por uma quantidade menos uma margem de erro, a saída do comparador fica baixa, né? E aí, quando ele faz essa mudança da lógica, ele dispara no final da conversão, quando a conversão é concluída. Bom, então, pessoal, Gabriel, tem um negócio que a gente chama de ADC de rampa digital, tá? O ADC, então, ele tem um negócio que chama... Se o menino chamar esse no me avisa, tá? Ele chama de rampa por causa disso aqui, ó. Eu vou parar aqui, eu vou tirar o WhatsApp, senão eu não consigo concentrar aqui. Senão... Então, olha lá. Por que eu chamo ADC de rampa digital? Né? Uma implementação do ATC geral usa um contador binário como um registrador e permite ao relógio incrementar o contador. É chamado de ADC de rampa digital, porque a forma de onda é a rampa. Então, aquele circuito mesmo, só de uma outra maneira, né? Desenhado de uma outra maneira, o que ele faz? Ele dá um start. Aí esse tempo aqui tem um tempo que a gente chama de TC, que é o tempo de conversão. Ele vai fazendo essa escadinha aqui, ó. Na hora que ele terminou a conversão, o tempo de conversão é esse tempo que demorou para converter o cidadão lá. Então, todo o datasheet ele vai te mostrar esse tempo aqui. Quanto maior o número de bits da placa, mais escadinhas nós vamos ter no sinal. 2 elevado a 8 dá 256. 2 elevado a 10, 1024. Né? Então, quer dizer que eu vou ter que ponderar isso aí. A aquisição de dados é o processo pelo qual o computador adquire, guarda esses dados e manda esses dados para você poder processar dentro do seu sistema digital. Então, ó, o microcomputador conectado a uma rampa digital DC para aquisição de dados. Então, aquele loop lá que eu mostrei. Eu tenho um microcomputador, ele vai startar uma conversão AD, tá? Na hora que a saída estiver pronta para o microcomputador, para esse microcomputador, ele vai avisar, ó, estou pronto. O Eduardo lá está ensinando algumas técnicas para vocês. O que o Eduardo está mostrando é que normalmente isso é startado por software, tá? Só que a maneira mais rápida de fazer isso é startar isso por hardware. O que acontece, pessoal? Na hora que você manda ele usando algum recurso externo, ou de interrupção, ou de PWM, ele vai fazendo a conversão AD e guardando em alguns registradores, tá? E cada vez que ele termina a conversão, ele dispara, ele manda uma interrupção para dentro do seu programa, e aí lá dentro da interrupção você faz o processamento que você precisa, tá? Então fiquem bem atentos lá àquela programação usando interrupção, tá? Porque aquilo ali é muito importante. Principalmente quando você tem um hardware robusto. Então, olha lá. Olha só esse sinal aí. Eu tenho um sinal analógico aqui, tá certo? Na hora que ele dispara a conversão AD aqui, ele, opa, o sinal estava 0,58 volts. Bateu de novo, 0,4, 0,39. E aí ele vai guardando esses valores digitais aqui, nesses intervalos aqui. Bom, aqui, pessoal, sinal analógico, então, se a gente estiver falando no mundo processamento de sinais, o meu sinal analógico, eu vou fazer uma convolução dele com trem de pulso. A convolução do trem de pulso com esse sinal vai dar o próprio valor do sinal naquele instante de tempo, tá? Então, a saída desses degraus aqui estão te mostrando, ó, como é que seria esse sinal digitalizado, discretizado. Como é que eu posso reconstruir esse sinal? Tá certo? Bom, aquisição de dados, então, falar aquisitar dados, o objetivo da reconstrução de sinais
é fazer uma reconstrução quase idêntica ao sinal analógico original. Mas isso nunca vai ser possível, né? Idêntico não, porque você sempre no mundo digital você vai ter um pequeno erro, tá? Para evitar a perda de informação, o sinal de entrada deve ser amostrado a uma taxa maior do que 2 vezes o valor da frequência, da componente de frequência mais alta. Aí vem a questão do Nyquist, tá? A frequência com que as amostras são colhidas é conhecida como frequência de amostragem. Bom, a taxa de amostragem tem que ser de pelo menos 2 vezes o valor da frequência original do sinal amostrado, né? Exemplo, para um sinal de 10 kHz, você vai usar uma taxa de amostragem de pelo menos 2 vezes 10. Seria 20 mil amostras por segundo. Tá certo? Pelo menos, tá, pessoal? Para evitar o alias, né? O que é o alias? Um falso sinal é produzido por amostragem não obedecendo o critério do Nyquist. Bom, então é isso aí nesse gráfico, ó. O seu sinal original está nessa figura cinza, claro. Só que eu fui pegando os pontos numa frequência baixa. Aí, quando eu vou reconstruir esse sinal, olha lá, ele reconstrói esse sinal preto. Só que o meu sinal original é esse sinal cinza, tá vendo? Então, o sinal original está numa frequência de 526 microsegundos, tá? E aí eu usei uma frequência de amostragem de 500 microsegundos. Então, isso aí que vai ser o alias, né? Que aí vai dar o problema. O sinal aqui, o preto, está numa frequência num período de 10 milissegundos, e o sinal original estava na casa de microsegundo. Então, vai acontecer o alias, tá? O que é o ADC de aproximações sucessivas, pessoal? O conversor de aproximações sucessivas é um dos tipos mais utilizados de ADCs. É um circuito mais complexo que o ADC de rampa digital, mas um tempo de conversão mais curto. Então, na hora que estiver lendo um sistema digital, você já tem que começar a tomar cuidado aqui, ó. Nós começamos a ver o rampa digital, mas agora ele já vai mostrar um de aproximação sucessiva, tá? O valor fixo de tempo de conversão não depende do valor de entrada analógica. Então, esse de aproximações sucessivas, o que ele faz? Ele tem aqui um comparador, tem uma lógica de controle, tem um registrador e tem um DAC. O que ele faz aqui, pessoal? Ele vai baseado nesse fluxograma da direita. Primeiro ele reseta todos os bits, joga todo mundo para zero. Ele inicia o bit mais significativo, most, né, significant bit. Ele faz esse bit igual a 1. E ele faz aquele teste, se o VAX é maior que o VA. Ele inverte, em vez de sair do zero, ele faz o VAX ali no nível mais alto da tensão. E aí ele testa. Se esse VAX aqui for maior que o VA, ele reseta o bit para zero. E vai diminuindo esse VAX, tá? Quando o VAX, a tensão de referência aqui do VAX for menor que o VA, né? VAX é maior que VA? Não. Todos os bits foram verificados? Sim. A conversão está completa. Então, o valor está guardado no registrador. Caso não, ele vai seguir esse fluxo aqui, tá certo? Então, esse de aproximações sucessivas, ele é um pouco melhor que aquele rampa digital, tá certo? Bom, o ADC de aproximações sucessivas, ó, os ADCs estão disponíveis com uma ampla gama de características. Então, tem esse ADC aqui, o 0804, ele é um CMOS de 20 pinos que realiza a conversão AD usando aproximações sucessivas, tá? Converte entradas diferenciais em 8 bits, então a saída dele é de 8 bits, clock interno e externo. Você pode usar o próprio clock dele que ele tem dentro do chip, ou comandar ele com um cristal ou um PIC, né? Com outra fonte de clock para ele. Bom, aqui tem um detalhe, né? Você tem que separar as alimentações analógicas da alimentação digital. Isso que é muito importante, tá, pessoal? O mundo analógico, o mundo digital dos circuitos, o Eduardo vai chamar a atenção de vocês lá, ele tem que ser separado, tá? O ideal é que seja alimentações separadas. E o tal do ADC Flash, pessoal, é o mais rápido de todos esses elementos. Qual que é o princípio do ADC Flash?
O conversor ADC flash é o ADC de maior velocidade. Ele requer muito mais circuitos do que outros tipos. Ele tem uma rede de resistências, tá? E essas resistências aqui acopladas dessas entradas inversoras, tá? Com 0 volts aqui, ó, ele está colocando aqui 10 volts. 10 volts. Na medida, o que ele quer, na verdade, qual é a saída digital, né? Na medida que eu vou aplicando um determinado valor de tensão aqui ponderado, né? O que ele vai fazer, ó? Vamos imaginar aqui, por exemplo, que eu estou nesse ponto aqui, zero do terra aqui, nesse resistor de 1 kV. Se eu fizer um divisor de tensão de 10, o resistor de baixo é 1 kV. Tá? Relembrando aí que um divisor de tensão, como é que ele trabalha? Você tem... Como eu tenho que deixar isso aqui gravado, tá? É aquele lance da CAT 332, encontro 14, ilustração. Então, onde que eu deixei? Bom, aqui. Então, um divisor de tensão é isso aqui, né? Você tem duas resistências. Ele quer saber a tensão nesse ponto aqui, ó, V2. Eu tenho V1, R1 e R2. O V2 aqui no divisor de tensão é vezes a tensão de alimentação V1, a resistência de baixo, R2, dividido pela somatória dos dois, R1 mais R2, tá? Então, isso aqui que é a fórmula do divisor de tensão. Bom, então lá nesse camarada aqui, ele está me dizendo o seguinte, eu tenho uma resistência de 1 kΩ aqui, ó. Lá em cima tem 10. Só que somando 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, mais 1, 9. Fazendo um divisor de tensão de 9 kΩ com esse 1 kΩ embaixo, dá 1 volt. Então, ele está aplicando 1 volt na entrada mais. Nesse outro operacional, ele está aplicando 2 volts. Nesse outro, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, a sua entrada analógica vai entrar nesse VA aqui, ó. Quando você aplicar uma entrada VA abaixo de 1 volt, abaixo de 1, nessas entradas negativas aqui, todo mundo vai estar abaixo de 1 volt. Tá? Isso aqui é um comparador. Se a entrada menos, né, tá menor que a entrada mais, a saída aqui é 0. Desculpa, a saída é nível alto. Para falar que a entrada mais está maior. Como ele tem uma inversora aqui, a entrada aqui vai ser 0. Então, todas as entradas aqui vão ser 0. Todas as entradas aqui vão ser 0. Tá? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 vai ser tudo 0. Tá? Então, as saídas A, B e C, tá? Ele vai codificar para um determinado nível digital. Aqui ele codificou para 1, tá? Poderia ser 000 ou 1, tá certo? Aí, o que acontece? Se eu aplicar uma tensão aqui maior que 1 volt, 1,5 volts, por exemplo, 1,5 volt aqui vai mudar o nível lógico da saída. Então, se era 1, passa para 0. Como ele está na entrada inversora, o I1 aqui passa para 1. Na hora que mudou essa codificação do I1, então, ele vai codificar outra saída digital. Bom, ele vai fazer isso aí, né? Por que esse conversor ele é o mais rápido? Porque isso aqui, pessoal, na medida, é só um resistor, uma malha de resistor. Então, na medida que esse nível de tensão muda aqui, ó, variando entre 0 até esse valor máximo, essa saída digital é sensibilizada de uma maneira muito rápida. E essa configuração aqui, ele chama isso aqui de conversor flash. Não tem aquele contador, não tem registrador, não tem nada. Tá? Ele só tem essa ponte aqui com a ABC que ele consegue ver esse resultado na saída. Tá certo? Então, esse é o chamado ADC flash. É o mais caro, eu não posso ter muitos bits,
Por quê? Porque aqui eu estou com resistor, tá vendo? Lá dentro dele é limitado o espaçamento para colocar esses resistores. E, no geral, ele dissipa muita energia, tá certo? Porque o resistor dissipa energia por efeito Joule. Então, olha lá, eles não usam, o ADC Flash não usa nenhum sinal de relógio, ele não tem nenhum time no sequenciamento, né? A conversão ocorre de forma contínua. Quando o valor de entrada analógico muda, o comparador de saída muda, causando a mudança do codificador de saída. O tempo de conversão depende apenas dos atrasos de propagação dos comparadores e da lógica. Podem ser muito caros e tendem a ter resolução relativamente baixa e alto consumo de energia. Foi aquilo que eu falei, né? O negócio é acoplar aquela malha de resistores ali dentro do chip. Aí fica mais difícil, tá? Eu nunca mexi com um kit onde o ADC fosse do tipo flash, mas eu já vi equipamento que é do tipo ADC flash. Bom, é típica para aplicações de ADC, né? Na automação, a gente usa ADC o tempo todo, tá? Medição industrial, voz, áudio, aquisição de dados, altas velocidades. O tal do sample and hold que o Joca fala o tempo todo, pessoal. O que é esse sample and hold? Na hora que você está fazendo a conversão AD, a tensão analógica conectada, né? Você tem que segurar ela para ela não ficar variando. Ela vai variar, só que você tem que arrumar um jeito dessa variação não atrapalhar a sua conversão. O circuito que vai resolver isso é o sample and hold, tá? A estabilidade da conversão pode ser melhorada usando o circuito de amostragem e retenção, tá? Para manter a tensão analógica constante enquanto a conversão AD ocorre. Em um sistema de aquisição de dados controlado pelo computador, a chave sample and hold, isso aqui é a vantagem que o chip, né, controla isso para a gente. A quantidade de tempo que a chave teria que permanecer fechada é chamado de tempo de aquisição. O circuito é esse aí, ó. Como é que funciona isso aí, esse circuito? Eu fecho essa chave, o sinal analógico vem aqui para dentro. Se não tiver nenhum sinal digital, que se for zero, não vai carregar esse capacitor. Se o estado aqui for um nível alto, ele vai carregar esse capacitor, né? Então, o que ele faz aqui, ele fecha essa chave e carrega ou descarrega esse capacitor, tá? Aí, na hora que você aciona a chave sample and hold, ele vai abrir essa chave. Aí, a conversão AD vai iniciar, ele vai pegar o sinal de tensão que tiver dentro do capacitor e fazer essa conversão analógica para digital. Então, esse aqui é um exemplo de um circuito sample and hold, né? Para resolver esse problema desse sinal aqui mudar durante o tempo que você estiver fazendo uma conversão AD. A grosso modo é assim, ele vai pegar uma amostra desse sinal e vai jogar nesse capacitor. Aí vai abrir essa chave, esse sinal aqui não tem problema ele mudar, porque aí ele vai fazer essa conversão. Mas do ponto de vista de sinais e sistemas, a gente vai ter que ver que o sinal convertido vai ter uma diferença entre o sinal analógico que está lá na entrada da placa AD. Tá? Bom, aí vem um ponto aqui que é a questão da multiplexação. Quando entradas analógicas de diversas fontes devem ser convertidas, uma técnica de multiplexação pode ser usada para que o ADC possa ser compartilhado. Conversão de 4 entradas analógicas de multiplexação. Aqui está, pessoal, VA1, VA0, VA1, VA2, VA3. Tá? O conversor ele faz essa multiplexação aqui ó, muito rápido. Você não percebe. Mas aqui, foi um ponto que eu perguntei aquela hora. A sua aplicação, né, tem que suportar isso. Em sistema de energia, por exemplo, proteção de rede elétrica, eu não posso usar isso. Porque imagina, esse atraso aqui entre uma conversão para outra, uma proteção contra a descarga atmosférica, por exemplo, o relé ele atua na fração de microsegundo. Então, muitas vezes, esse atraso não é permitido. Tá? Aí eu tenho que usar um hardware que tenha esse conversor AD em paralelo. Tá certo? Olha lá, o relógio de multiplexação controla a taxa na qual os sinais analógicos são sequencialmente comutados. Tá? O tempo de atraso do comutador pode ser minimizado utilizando computadores de semicondutores. Bom, a multiplexação, então, conversão de 4 entradas, né?
Muitos ADCs contêm o circuito de multiplexação no mesmo chip, tá? Esse ADC 0808 também ele faz isso. Esse STM que eu acabei de mostrar para vocês, ele tem 4 ADCs dentro do chip. Então, se eu tiver 4 sinais analógicos, eu consigo converter esses 4 sinais analógicos ao mesmo tempo. Qual é o custo disso aí? Preço. Preço. Vai ser um chip mais caro. Tá certo? Bom, então exemplos de ABCs aí. 0808, 0804, 1674, 7524. E as placas da STM, tá, pessoal? Isso aqui deu um trabalho danado para eu chegar nessa conclusão aqui, tá? Então, isso é uma dica muito importante para vocês. Bom, então, finalizei aqui o que eu tinha previsto para hoje. Eu falei que eu ia mostrar uma função, né? Funções úteis. Exemplo, essa função shift, vou compartilhar ela aí, tá, o Guilherme, o Gabriel? E aí depois vocês... Eu vou deixar ela aí só para... Porque eu falei que ia mostrar hoje. Então, essa função aí, ó, documento. Função shift. O que essa função shift aí está fazendo? Eu mostrei nessa função... Essa função shift, o que ela faz? Olha só, eu criei um vetor. Esse vetor aqui tem 6 posições. O que esse FFT shift faz aqui? Ele pega esse x even aqui, porque o número de elementos é par. Tá? Então, se eu pegar isso aqui e jogar dentro do MATLAB, ó, ele vem aqui, ó, ele quebra no meio. Ó. Ele pegou esse vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6 e quebrou ele. Ó. Passou 4, 5, 6 para frente e 1, 2, 3 para trás, para depois. Se o número de elementos for ímpar, olha lá, 1 a 7, ele vai contar 4 elementos primeiro, até o 4, e depois vai passar os 5, 6, 7 para frente. Então, olha lá, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4. Por que esse script ele é interessante? Para a gente entender como é que na hora que vai montar, usando a função FFT, tá? Se você chamar uma frequência de amostragem de até 100, então eu fiz um vetor tempo, um temporal, cosseno de 2π15, length-s, FFTs, você vai ver a de 0 até fs, tá? Só que usando, se você plotar isso aqui, ó, se você fizer um plot, esse plot, você vai visualizar o seu gráfico de espectro, olha lá, de 0 a 100. De 0 a 100. Só que esse fs aqui para nós seria a frequência de amostragem. Usando a notação digital e de processamento de sinais, seria de 0 a 2π. A partir de 2π, o sinal periódico vai começar a se repetir. Então, essas frequências aqui vão começar a aparecer vários gráficos de 0 a 100 aqui, tá? Só que eu gostaria de ver, em vez de 0 a 2π, de menos π a π. Então, é isso que ele está mostrando aqui, ó. Eu vou usar um FFT shift para quebrar o x no meio e jogar no y. Tá? Então, ele jogou os valores calculados nas posições do x, tá? E aí, depois ele usa, para ele colocar a notação do eixo corretamente, ele faz um F-shift, tá? Da posição menos n sobre 2, de menos 500 até 499. E as frequências aqui que ele vai testar vai ser fs sobre n.
Esse power shift é o valor absoluto aqui do y, depois ele manda plotar com esse vetor de tempo dele, com esse power shift. Bom, se não é para decorar, é só para ter o script. Então, o que ele está fazendo é isso aqui, ó. Meu gráfico inicialmente estava de 0 a 2π, e esse aqui ele fez o ajuste dos eixos de menos π a π. Menos π é 50 e mais π é 50. Observe que no original 0 a 2π seria 0 a 100. Então, eu tenho aqui a frequência que ele me mostrou do sinal, que é 15. Isso aqui é o alias do 15. É o alias. Tá? Quando ele fez o ajuste do eixo, aí ele mostrou de menos 15 e o mais 15. Então, ele fez o ajuste corretamente. Tudo está representando a mesma informação, só que uma maneira diferente aqui da gente visualizar. Tá? Então, é isso aí que eu queria mostrar hoje, né? Então, explicando aqui novamente, voltando lá ao nosso conteúdo previsto para a aula. Então, terça-feira, então, vocês vão fazer atividade assíncrona. Atividade, então, como eu falei, ó, vai ser ler as unidades 3.1 e 3.3 e fazer os exercícios do final do capítulo do livro. E aí agora eu entreguei a prova, né? E vou abrir aqui para vocês tirarem qualquer dúvida com relação às questões, tá? Olha só, eu vou abrir aqui o arquivo aqui com a prova. Gabriel, tá na linha aí, Gabriel? Sim, estou ouvindo. Então tá bom, vou explicar para você aqui, tá? O que acontece? Eu entreguei para você aqui o arquivo em Word, tá certo? E observe que dentro desse zip aí, ó, tem 3 arquivos descompactados: cor A novo, cor B novo e cor C novo, tá? Tem uma questão que usa esses 3 arquivos aí. Bom, primeiro, então, ó, aqui eu vou corrigir a prova entre 0 e 10, tá? Depois eu vou fazer um proporcional com regra de 2 para o valor lá previsto lá na ementa da disciplina, tá? Então, olha lá, primeiro aqui vale 10 pontos, segundo 10, 20. Então, olha lá, tem aí, somando aí, né, questão 10 mais 10, 20, 20 mais 20, 40, 40, 60, 80, não, desculpa, 10, 20, 40, 60, 60, 70, 70 mais 30, 15 mais 15, 30, 100. Então, está aí distribuída a pontuação para cada questão. São questões envolvendo o que nós trabalhamos e mais simulações no MATLAB, tá? Então, eu vou deixar essa prova para entregar até amanhã, até umas 10 horas da noite, tá? Que aí dá tempo de vocês olharem com calma esse negócio. Eu vou colocar lá no mudo até terça-feira, amanhã é terça. Vou colocar até quarta, 6 da manhã, porque aí dá para fazer hoje e amanhã, segunda e terça à noite, tá certo? Beleza. Tá bom? Você dá uma lida aí, dá uma passada de olho aí, Gabriel? Tem alguma coisa aí que ficou, não está inteligível, vamos pensar assim? Na última questão, tem esses arquivos, né? Eu tenho que fazer uma leitura deles. Isso. Mas eu não entendi muito bem. Veja bem, você tem 2 arquivos aqui, ó, cor A novo.wave, cor A novo.b e o C. Quando você usar essa função aqui, ó, AudioRead, você lembra aquele script do apito do trem? Sim. Ele vai preencher 2 vetores, ele vai nesse vetor x, nessa variável x aqui, ó, ele vai colocar cada amostra desse sinal no domínio do tempo. E nessa variável fs aqui, ele vai te falar em qual
frequência de amostragem, aquele sinal está gravado. Ah, entendi. Aí, usando o vetor x e essa variável fs aí, ó, você vai usar a função FFT para plotar o quê? Os seus gráficos de o espectro de amplitude e de fase. O que ele quer, na verdade, é saber quais frequências tem dentro desse arquivo aí. E para você saber quais frequências, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar aplicar a função FFT nesse arquivo. Pegar lá como é que se aplica a FFT, né? Usar lá o arquivo que eu passei para vocês, que são os exemplos de FFT, pode ser o apito do trem, por exemplo, e adaptar para esse arquivo aí com esses valores, tanto de X quanto de FS. E para fazer essa leitura do arquivo, é só fazer digitar, tem que dar no mesmo diretório, assim? Não, tem que estar no mesmo diretório. Audio read. O que Tá. você vai pegar Entendi. o apito do trem, você vai adaptar o script para esses arquivos aí. Ó. Beleza, eu acho que entendi. Você lembra do apito do trem? Sim, sim. Só aqui o apito do trem não está fazendo o gráfico de espectro. Aí você vai ter que adaptar o script algum exemplo lá do vetor FFT. Tem vários exemplos, ó. Lá no diretório FFT, aqui, ó, nos exemplos que eu disponibilizei para vocês, ó, tem vários aqui, ó. Essa versão 4 aqui está imprimindo o espectro de amplitude, tá? E essa versão 1 está imprimindo, versão 2, versão 3, versão 4. Então, você vai pegar, você precisa do vetor. Esse vetor aí no domínio do tempo é como se fosse aquela função que você faz lá, cosseno de 2π 10t, entendeu? Só que ele já está com, o vetor lá já está com o valor gravado. Sim, entendi. O B e o C aqui, cada um deles vai dar as frequências diferentes aqui. O que eu quero é que você me mostre quais frequências tem dentro de cada arquivo desse. Tá certo? Tá certo. Você vai ver que, embora tem 7 questões, mas você vai ver que é muito adaptar os scripts para os conceitos que nós vimos. Tá certo? Tá, vou dar uma lida aqui, vou ver se tem mais alguma dúvida. Vocês têm de hoje até amanhã. Amanhã, vamos contar aí, amanhã de segunda, hoje é segunda, de segunda para terça e de terça para quarta. Vou colocar esse negócio para vocês entregarem na quarta-feira para mim, no tipo 6 horas da manhã, porque a divisão que eu fiz aqui é mais que suficiente hoje da aula para vocês completarem isso aí. Que é muito conceito e script do MATLAB. E o que vocês não tiverem e tiver com mais dúvida, recorra ao livro. Esse livro que eu passei para vocês, que lá tem exemplos para cada um desses aí. Tá ok. Tá bom? Tranquilo. E uma outra coisa, Gabriel, eu tinha sugerido no início do semestre, mas eu acho que está ficando muito corrido, tá? Nós já estamos em março. Que vocês propusessem alguma aplicação envolvendo a nossa disciplina, tá? Para vocês fazerem com uma pontuação valendo 4 pontos. Se eu não me engano, ó. Deixa eu abrir aqui. É meta. Então, a nossa avaliação, nosso sistema de avaliação estava assim, ó. Eu não detalhei aqui, não. Mas, o que acontece? Eu até coloquei essa nota aqui, 30%, mas, na verdade, era... Eu vou abrir uma outra meta aqui que está com os mesmos pesos, tá? Só é outra disciplina, mas é o que eu tinha pensado para Descartes.
Porque o outro eu detalhei, um de vocês eu não detalhei. Então, olha só, listas de exercício, 20% da nota, prova 1, 20%, prova 2, 20%. E uma aplicação prática que vocês quiserem escolher, 4 pontos, tá? E aí, mas o que acontece? Nós temos 3 semanas, 4 semanas aí fechando o semestre, tá? Se isso aqui não se concretizar, eu vou distribuir isso nessa prova 1 e nessa prova 2, tá certo? E aumentar proporcionalmente. Então, se vocês conseguirem imaginar uma aplicação que você use esses conceitos nossos que nós estamos vendo, tá? Caso não, eu vou pegar essa nota de trabalho e distribuir nas demais avaliações, tá? A última prova, a prova 2, vai ser uma prova computacional só, apenas, em cima do que a gente ainda falta ver. Mesma coisa, vou passar para vocês uma atividade, vocês vão ter um tempo para fazer, depois me entregar, tá certo? Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar esse arquivo e compartilho com vocês aí no WhatsApp, beleza? Tá ok. Tá bom? Então, beleza. Então, aí, qualquer dúvida que você tiver, pode me perguntar aí no WhatsApp mesmo, beleza? Os demais aí vão assistir a gravação. E no mais é isso, tá? Então, amanhã nós não teremos um encontro síncrono. Vou mandar um e-mail lá para o pessoal, e aí eu vou mandar um áudio, né, para ficar mais fácil, explicando isso para eles, mas basicamente é isso que eu expliquei para vocês agora, tá certo? Tá certo. Ô, Beleza, professor, então. Sim. a minha opinião sobre esse tipo de avaliação, eu acho que manter como prova e lista vai ser mais tranquilo para a gente, Tá. Não, porque a gente está meio sem tempo. Esse próximo mês vai ter muitas provas finais, já tem muito trabalho para entregar já. não, tá bom. Eu posso colocar como trabalho, por que, Gabriel? Porque eu gosto de incentivar, na verdade, muitas vezes o aluno está fazendo algum trabalho já de TCC, algum trabalho de final de curso, e é bem, as experiências em outros lugares que eu já trabalhei, dá um resultado bacana, tá? Mas em função de pandemia, em função desse semestre estar mais curto, então vai ficar meio... Vou deixar a possibilidade, caso alguém esteja mexendo com algum trabalho, caso não, eu vou distribuir as notas nas demais avaliações. Tá certo? Uhum. Beleza? É porque ficou apertado mesmo, eu sei que o semestre ficou com pelo menos um mês aí menor e acaba nas atividades, tá certo? Ficou um pouquinho corrido mesmo. Isso, mas Eu imagino assim que um trabalho legal para essa disciplina seria fazer um filtro de ruídos de áudio, que nem eu acho que na aula do Coursera lá, o cara fez um filtro para tirar o ruído de um ar-condicionado lá. Bacana. É isso aí. É isso. Mas, assim, para ser sincero, como a gente está aprendendo os conceitos, aprendendo junto com a disciplina, para você cobrar isso nisso é complicado. Mas eu lembro, olha só que interessante, tinha uma gravação de um colega nosso que fez na época que a gente estava fazendo a disciplina. Tinha uma gravação lá com um monte de gente numa sala. A pessoa queria tirar a voz de um determinado cidadão numa gravação maior, tá? E aí ele aplicou uma técnica, né, ele pegou lá a voz da pessoa, na época ele pegou lá a voz lá do Lula e queria tirar só a voz do Lula no meio daquela gravação. Podia ser o Fred Mercury, podia ser né, qualquer pessoa. Então, a ideia, a motivação é essa, tá? Então, assim, eu vou deixar em aberto lá ainda, mas eu vou colocar um ou. Caso o aluno opte não fazer o trabalho devido a tempo ou em N fatores, aí os valores vão ser jogados, né, proporcionalmente nas demais atividades, beleza? Beleza, tá ok então. Então tá certo. Então, eu vou mandar o áudio lá no grupo lá para explicar isso para o pessoal, tá certo? Um abraço, Rita, e até amanhã não, até semana que vem, bom feriado para vocês aí. Tá ok, um abraço. Beleza, até mais.